Buenas pessoal, tudo bem? Mais um videozinho de react aqui, um react um pouco diferente, mas tem a ver com música, né? Até porque é um react aqui de um vídeo do Felipe Vassão, que é um produtor musical muito famoso, tudo, né? Tem um canal, eu até sigo ele nas redes sociais e aqui no YouTube. Mas é um vídeo sobre a questão da música no metrô, né? Tá rolando uma polêmica aí, eu tô meio por fora, né? Vamos ver então o que tá acontecendo, né? Até porque se é música no metrô, eu tô totalmente por fora porque eu vivo de fone de ouvido, né? Então eu nem sei o que tá rolando ao certo, né? Fala que isso é relacionado ao Japão, né? Então, tudo que eu sei do metrô japonês é que existe um funcionário, né? Um guarda nas plataformas do metrô do Japão, que a única função dele é empurrar a gente pra dentro do vagão, saca? Ele até usa uma luvinha só pra empurrar, né? Então, não sei. Mas vamos ver qual que é essa polêmica aí. Tem gente que quando ouve esse som sente uma pontada de nostalgia. E tem gente que também sente um alívio. Quem é usuário da linha 4 amarela do metrô de São Paulo sabe exatamente do que eu tô falando. Porque esse som, um clarinete tocando uma linha melódica descendente, ficou conhecido como sax da linha amarela. E dividiu opiniões durante quase 10 anos. Eu particularmente odiava, era o som da derrota. Oh, vida miserável! Mas em 2026 o som foi trocado pela nova operadora do metrô. E não só trocou esse sinal de aviso por esse, como cada estação ganhou uma assinatura sonora, uma composição exclusiva para cada parada do metrô. Quando eu soube disso, eu adorei. Finalmente alguém levou isso. Ah, entendi. Então, peraí, a grande polêmica é porque houve uma mudança nessa vinhetinha, né? Que as pessoas estavam acostumadas a ela e botaram uma outra completamente diferente, né? Tipo um sintetizador que emula tipo uma flauta, né? O outro era um sax, né? Um sax, pelo menos é o que se entende, né? E aí foi trocado esse sax por uma flautinha assim sintetizada. Seria essa reclamação, né? Vai daquela questão de que as pessoas estão acostumadas a algo e quando algo muda bruscamente as pessoas ficam estranhadas, né? Pode ser isso. Mas, vamos ver. A sério. Porque tem um país que levou isso tão a sério que virou ciência, arte e identidade cultural. E tem uma história muito maluca por trás. Pensa comigo, você tá no metrô de Tóquio, plataforma cheia, o trem vai sair, a porta vai fechar e aí toca uma música. Não é um bip, não é um sinal, não é uma buzina. Uma melodia, começo, meio e fim. Eles chamam isso de ekimelo ou hacha melody, melodia de partida em japonês. E cada estação tem a sua, uma composição exclusiva, com referência local. A estação de Takanadobaba, que é o bairro onde foi criado o Astro Boy, toca o tema dele. Bonitinho, parece uma caixinha de música, né? Vamos lá. A estação Ebisu, que leva o nome da cerveja Ebisu, toca o jingle usado nas propagandas de Ebisu ao longo dos anos. Uma das... Então, eu não sei como isso funciona no Japão, nessa questão de misturar o público com o privado. Também não sei como é a questão mesmo do serviço de transporte público lá, se é realmente uma coisa 100% privada ou se é coisa pública. Aqui a gente tem uma salada russa aqui, né? Que tem o metrô que é público, mas também tem uma outra parte do metrô que é privada. Os ônibus é mais ou menos, né? O ônibus são empresas privadas, mas tem subsídios públicos, então tem tudo isso, né? Mas, por exemplo, esse jingle que toca nessa estação de Ebisu, eu acho estranho essas coisas, se fosse no Brasil, porque tem aquela coisa de você misturar o público com o privado, né? Eu acho isso meio uma parada assim meio promíscua, saca? Eu acho que é público tem que ser público, não tem que ter menção a empresas, até porque pode influenciar as pessoas que estão no ambiente público a consumir determinado produto, sabe? O que anda acontecendo aqui em São Paulo de empresas quererem vincular a sua marca a logradouros, a estações,
né? Aqui em São Paulo, por exemplo, temos aqui a estação Saúde, né? Que virou estação Ultrafarma Saúde. Para quem não é de São Paulo, não sabe o que é Ultrafarma é uma empresa de drogarias, né? Uma empresa meio estranha, né? Porque em um determinado bairro tem 500 farmácias. Sem zoeira, é tipo coisa de uma do lado da outra. Mas não sei qual é o tipo de negócio deles, mas enfim. Essa Ultrafarma é justamente no bairro da Saúde, onde eles dominam o mercado lá, porque você não vê outra farmácia, tipo, você não vê uma Drogazil, você não vê uma Drogaria São Paulo, você não vê nenhuma farmácia que não seja Ultrafarma, pelo menos dentro daquele pedaço da Saúde. E assim, a influência deles é tão grande que eles entraram num contrato junto ao governo do estado, para que o governo do estado mudasse o nome da estação, acho que é por 5 anos, se eu não me engano, de só saúde para Ultrafarma Saúde. Eu acho isso um absurdo, gente. Eu acho isso um absurdo porque isso daí é uma prática predatória comercial e isso daí tende também a misturar público com privado, que não é uma coisa boa, saca? Então tem muita gente que pode entender que a estação é da Ultrafarma e não é. A estação ela é uma estação pública, pertence à população de São Paulo, né? Então não tem nada a ver com Ultrafarma nem nada, né? Só uma marca que tá sendo usada lá para fazer o nome dela, né? Mas enfim, eu acho isso daí um absurdo, né? Mas tem lei que permite, né? Então fazer o quê, né? Eu acho isso daí uma relação bem promíscua, saca? Porque não tem que ter favorecimento. Uma coisa é você colocar, tipo, cartazes, né, displays, essas coisas assim com o nome das marcas dentro das plataformas, né, até porque aí todo mundo vai ter chance de fazer sua propaganda. Outra coisa é você vincular uma estação, né, ou um logradouro com o nome de uma marca. A gente já teve um absurdo de uma vez tentarem mudar o nome do Largo da Batata, que fica em Pinheiros, para Largo da Batata Ruffles. Pô, fala sério, né, gente? Fala sério, ainda bem que isso não foi à frente, né? Porque ia ser tão ridículo. Virou piada, que eu acho que a marca, né, no caso é uma Chips, pensou, poxa, não vamos fazer isso não, senão isso aqui vai nos prejudicar. Então voltaram atrás e não mudaram o nome do logradouro, né, para Largo da Batata Ruffles, que ia ser ridículo, né? Mas enfim, vamos lá. Músicas que toca na estação de Shibuya sobe de tom porque o trem sobe uma ladeira quando sai de lá. Nossa, parece videogame, né? Quando você passa de fase, saca? Quando você... Tipo, os joguinhos do Super NES ou do Master System. Faz parte, né? O som conta a história do trajeto. E tem até uma linha chamada Tozai, onde cada estação toca um pedaço de uma melodia, que quando você junta, vira uma música completa. Isso é design de sistema, pensando o som como parte da arquitetura. E quem fez tudo isso? Um cara chamado Minoru Mukaiya. Ele era tecladista da Cassiopeia, uma banda de jazz fusion que bombou nos anos 80. Só que também era, desde criança, fascinado por trens. Tetsudo Otaku. Aquele cara que, tipo, viaja pra tirar foto de trem. Em 1985, ele fundou uma empresa chamada Ongakukan, que começou com aulas de música e depois fez jogos de simulação de trem. Esses simuladores foram ficando tão realistas que a JR, a Japan Railways, começou a usar pra treinar os operadores. E no meio disso tudo, ele começou a compor as melodias das estações. Hoje, são mais de 200 composições distintas para 110 estações diferentes. O cara é provavelmente o músico mais ouvido no Japão. Mas peraí, por que uma empresa de transporte público investiria tanto nisso? Por que contratar um músico para compor uma melodia para cada estação? Não é uma frescura, não é um detalhe, tem ciência nisso. Em 2008 fizeram uma pesquisa na estação de Tóquio. Depois de começarem a usar as Rasha Melodies em algumas plataformas, notaram uma redução de 25% nas lesões e acidentes com passageiros na hora do embarque apressado. 25% de redução por causa de uma musiquinha. E por que funciona? Porque o cérebro processa o som diferente da visão. O som passa por cima dos filtros conscientes. A resposta emocional acontece antes de você pensar. Você ouve e sente, não tem intermediário. É por isso que o som certo no lugar certo muda o comportamento sem a gente perceber. Também é por isso que um jingle funciona. E isso tem nome na área de design. Earcon, que seria o equivalente auditivo de um ícone, de um icon. Icon, earcon. Um som curto que pode comunicar um estado, uma ação ou um lugar.
sem palavra, sem texto, sem precisar que a pessoa olhe. E nesse contexto de transporte público vai além do bonito ou agradável. Tem gente que tá de fone, dormindo, lendo, conversando, pensando em outra coisa. E o som certo te avisa que você chegou na sua estação sem você precisar ficar prestando atenção. Chamam isso também de Sonic Wayfinding, que é a orientação espacial pelo uso do som. Você sabe onde você tá sem precisar olhar, só ouvindo. Tem ainda um uso das melodias nas plataformas japonesas que a gente não tem aqui no Brasil. Em vários terminais, a mesma plataforma recebe trens diferentes que vão para destinos diferentes. Aí a melodia vira informação crítica. Você não precisa caçar o nome que tá no trem e nem tentar buscar em algum painel. Pela melodia, você sabe se aquele é o seu trem ou não. Pensa nessa situação quando você tá no piloto automático do cotidiano. Todo mundo que pega metrô e trem sabe do que eu tô falando. Você tá meio no modo zumbi, estação cheia, e esse som te guia sem esforço consciente. Tudo isso que eu tô descrevendo aqui, projetar sons que guiam comportamento, reduzem atrito, criam identidade, faz parte de UX Design, User Experience. Se você já ouviu falar nesse termo, você deve estar pensando em botões, layouts, interfaces gráficas. Mas UX, User Experience, é qualquer ponto de contato entre uma pessoa e um sistema. O metrô é um produto, a plataforma é uma interface, e o som é um elemento de design tão importante quanto a cor de um botão ou o tamanho de uma fonte. Só que muitas empresas tratam o som como detalhe, como decoração, como algo bonitinho, e não como parte de um projeto. Quem aprende a pensar assim tá na frente. Esse vídeo aqui tem apoio da EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. E eles têm um curso completo de UX e UI Design, do zero até projetos completos com mentor. Ok, gente, entrem aqui no link aqui do Felipe Vação Maio, tá? E façam seu curso pela EBAC. Vamos lá. QR Code aqui também. Agora voltando pro Japão, porque não dá pra entender por que as Ekimelo foram tão longe sem entender o contexto. Shinjuku, que é uma das estações mais movimentadas do mundo, processa 3 milhões de passageiros por dia. Você não vai conseguir administrar esse fluxo na base do grito e da buzina. O som precisa ser eficiente, tem que comunicar rápido, sem criar pânico, sem criar estresse, sem criar ansiedade. Tem que fazer com que a pessoa embarque com calma, mesmo que o trem saia daqui a 7 segundos. E tem outra coisa que o Japão leva muito a sério, que é o omotenashi. Essa ideia de que a hospitalidade vai além do que é pedido. Pensar em cada detalhe da experiência do usuário, mesmo detalhes que ele não vai notar conscientemente. O Minoru falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que a melodia certa tem que fazer com que o passageiro se sinta parte do ritmo da cidade. Nunca ansioso, nunca apressado, mas se sentindo no fluxo. Isso é design de serviço pensado no nível mais profundo. E aqui vai um contraponto só para mostrar que o Japão às vezes não acerta também. Em 2025, a JR East começou a remover melodias de algumas linhas de Tóquio. Em algumas estações elas tinham virado ruído, estavam atrapalhando o fluxo. O que mostra que um design, mesmo que bem intencionado, tem que passar por uma reavaliação. O som, que deveria ser uma solução, pode virar um problema. Chegar no equilíbrio é uma coisa difícil. Essa mudança sonora que aconteceu aqui na linha 4 amarela em São Paulo não é uma coisa trivial. É a primeira vez que uma linha de metrô paulistano faz uma mudança de som sistemática. Um som para cada estação, sem apito, sem bip, sem um som genérico para tudo. Eles mediram o tempo de desembarque e embarque em cada estação e criaram melodias em tempos fixos. Dessa forma, as melodias indicam intuitivamente para os passageiros quanto tempo eles têm para embarcar no trem. Mas tem uma coisa, que é a reação das pessoas que ficaram tristes com o abandono desse som antigo aqui ensina sobre isso tudo. O som cria vínculo emocional, queira ou não queira. Mesmo sendo odiado por muitos, esse som antigo que foi abandonado virou parte da memória afetiva de quem pegava a linha todo dia. Isso é um sonic branding involuntário, né? Ninguém planejou criar esse apego. E criou mesmo assim, pela pura repetição e convívio. Tipo o jingle da Dolly ou da McCollar. Nenhum deles é considerado uma obra-prima do cancioneiro brasileiro. Mas pela repetição incessante, hoje em dia fazem parte da cultura de muita gente. Imagine então quando o som é projetado de forma intencional desde o começo. Nossa, esse da McCollar, ele tá falando, tá tocando o jingle aqui na minha cabeça, né? Tocava muito em rádio, né? E quando eu era moleque, eu ouvia a rádio para gravar fita cassete, né? Porque tocavam as bandas que eu gostava e eu não tinha, assim, não tinha dinheiro para comprar disco, tudo. Eu era um moleque ferrado, né? E aí o que eu fazia? Eu ouvia o rádio e gravava as músicas. Então eu gravava Nirvana, Soundgarden, Sonic Youth, e eu ia ouvindo, né, o que ia tocando no rádio, eu gravava os programas, eu ia, assim, como que eu posso dizer pra vocês? Rolava o programa, no que começava a música eu já dava o play. Se eu via que era uma música que eu não gostava, eu parava a gravação, voltava a fita, e aí eu ficava esperando a próxima, né, eu tinha isso. E no meio, né, dessas reproduções de músicas na rádio, era 89, no caso, a rádio que eu ouvia, e tinha 97, que hoje a 97 é uma rádio mais de música eletrônica, mas nos anos 90 era uma rádio rock também, né? É uma rádio de Santo André, se eu não me engano. Mas, assim, era, ou é, né? Sei lá.
Mas assim, eu gravava as fitas e no meio dessas reproduções de músicas rolavam as propagandas. E essa propaganda da McCollar era muito grudenta. Era muito grudenta, impossível esquecer. O que é, o que é, o que é, o que é? Colam etiquetas adesivas que colam e não descolam. Etiqueta tem nome, é Mark. Colam etiquetas e rótulos adesivos. Quem sabe onde tem? Mark cola no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola. E olha que, tipo assim, faz muitos anos que eu não ouço essa música, mas ela tá tocando na minha cabeça aqui agora. É louco isso, né? No fundo, todo sistema tem um design sonoro, consciente ou inconsciente. O metrô tem, o seu celular tem, o caixa eletrônico tem, o elevador tem, a sua máquina de lavar tem design sonoro. A questão é, alguém pensou naquele som com a mesma seriedade com que pensou todo o resto? Quando pensa, geralmente funciona. Quando não pensa, pode acabar virando um clarinete que divide a população de São Paulo em duas. Depois comenta aí, tem algum som que te remete a algum lugar, a alguma coisa, alguma situação, a sua cidade, que te teleporta para algum lugar sem você querer? E se você curtiu, dá aquele like, liga o sininho, compartilha com todo mundo. Obrigado. Muito bom o vídeo, excelente vídeo, diga-se de passagem, muito bom mesmo. E uma coisa interessante, gente, é que eu realmente não ouço muito música externa hoje em dia, né? Porque eu sempre estou de fone de ouvido, e o meu fone de ouvido ele tem isolamento acústico, né? Ele é um baita fone de ouvido da Sony que eu comprei. E assim eu acabo não ouvindo. Eu ouço mais músicas assim quando eu estou na rua, quando eu estou com o meu fone de ouvido para corrida. Que ele é um fone de ouvido de condução óssea e ele vaza mais o som externo, né? Então eu consigo ouvir. Se estiver tocando essa vinhetinha aí do sax, lá da Estação Amarela, eu ouço. Mas, por exemplo, se eu tiver com fone de ouvido que eu uso para andar, tipo para geral, quando eu tô andando, quando eu tô me locomovendo pelas ruas, aí eu não ouço nada. Mas assim, eu não sei se isso daí é uma... eu tô perdendo algo, se eu tô ganhando, acho que... Sei lá, né? Porque assim, eu tô ouvindo música que eu gosto, né? Então, sei lá, se eu deixo de ouvir música, fica aquela coisa, né? Eu meio que perco com isso, eu entendo, né? Porque quanto mais eu ouvir as músicas que eu gosto, mais eu fico feliz e menos estressado nessa cidade terrível que é São Paulo eu fico. Então é isso, gente. Mas olha, ótimo vídeo, gostei bastante, né? Se inscrevam aqui no canal do Felipe Vassão, né? E é isso, gente. Se você não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se. Se você já está inscrito, por favor, passe esse vídeo para frente, jogue no WhatsApp da família, dos amigos, do trabalho, faça o que quiser com o meu vídeo, só passe ele para frente, beleza, gente? Então tá, o vídeo de hoje foi esse, nos vemos no próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau.